Imagine o seguinte: você está vivendo em 1911, na época em que o Ford Model T está se tornando o carro mais vendido no mundo. Mas você não está preocupado. Você está no topo do mundo, todos te amam e você é considerado o melhor piloto de corrida do país. Sua fama e popularidade te levam a fazer uma parceria para construir uma empresa de automóveis com o seu nome. E alguns anos depois, essa empresa iria ultrapassar a Ford e dominar a venda de carros no mundo, registrando lucros históricos. No entanto, o único problema é que você já não faz parte da empresa. Você está lutando para sobreviver na Grande Depressão, enquanto sua antiga empresa está fazendo milhões de dólares. Você está trabalhando em uma fábrica, lutando para sobreviver. Essa é a história da Chevrolet e seu cofundador, que carrega o nome da empresa, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet nasceu em 25 de dezembro de 1885 em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, mas passou a maior parte de sua infância em pequenas vilas, sendo o segundo filho de 7 crianças. Louis trabalhou ao lado de seu pai, Joseph Chevrolet, que cuidava da família trabalhando como reparador de relógios. Quando Louis tinha 9 anos, sua família passou por uma crise econômica. Então, eles precisaram se mudar de sua cidade natal para uma pequena cidade na França. E lá, o seu pai abriu uma nova loja de relógios. Mas isso não era o suficiente para alimentar uma família de 9 pessoas. Conforme o tempo passava, as coisas ficavam mais difíceis para a família de Louis. Tão difícil que às vezes eles passavam dias sem comer. Isso levou Louis a abandonar a escola e arrumar um emprego em uma oficina de bicicletas, quando ele tinha apenas 11 anos. Essa oficina era especializada na manutenção de bicicletas e carruagens. Lá, ele aprendeu todos os fundamentos e aprendeu a consertar bicicletas muito cedo. Então, quando Louis tinha 16 anos, ele projetou sua própria bicicleta, a Frontenac, que ele usou para competir em muitas corridas e venceu a maioria. Esse seu talento não só colocou comida na mesa de sua família que estava passando por dificuldades, mas também despertou nele a paixão por mecânica. Um dia, durante a primavera de 1897, Louis foi enviado ao Hotel de la Poste para reparar um triciclo movido a vapor que pertencia a um americano. Esse era um dos primeiros automóveis da época e estava causando muita agitação na região. Quando Louis chegou no local, ele ficou encantado com o que ele estava vendo e instantaneamente acabou se apaixonando por automóveis. E o americano que estava no automóvel que ele tinha acabado de reparar era William Kieser Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos da história moderna. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e o talento do jovem Chevrolet e o encorajou a vir para a América. Então, após sua viagem ao Hotel de la Poste, Louis começou a sonhar em cruzar o Oceano Atlântico. Em 1899, Louis tinha acabado de projetar uma nova bicicleta que chamou de Gladiator. Essa bicicleta ficou tão incrível que chamou a atenção do gerente de uma montadora chamada Durac, que contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo na empresa, Louis aprendeu os fundamentos dos motores de combustão interna e existem rumores de que ele trabalhou em outras fábricas como a de Dion-Bouton, um dos maiores fabricantes de automóveis franceses da época. Se isso é verdade ou não, foi só mais um passo para ele realizar seu sonho de viajar para a América com o dinheiro que ele fez em Paris. Louis atravessou o Atlântico com apenas 21 anos de idade e chegou na cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente cumprir seu sonho de se mudar para Nova York em 1901. Assim que ele chegou em Nova York, Louis arrumou emprego em uma oficina de engenharia, graças a um colega imigrante da Suíça, William Walter. Após alguns meses trabalhando para Walter, Louis decidiu seguir em frente e trabalhar para a filial americana da De Dion. Infelizmente, a fábrica foi fechada em menos de um ano e Chevrolet teve dificuldades para arrumar um novo emprego. Nesse meio tempo, seu pai faleceu. Então, Louis encorajou o restante de sua família a viajar para a América. Durante os anos que se seguiram, Chevrolet lutou para ganhar dinheiro, enquanto trabalhava em várias pequenas oficinas.
e até pegou um trabalho de motorista para não passar fome. Mas tudo estava prestes a mudar em 1905, porque naquele ano Chevrolet ingressou na filial da montadora americana, Fiat, que naquele ano estava se tornando uma das principais empresas automobilísticas do mundo. E quando Louis foi contratado, sua função era fazer sua coisa favorita, participar da equipe de corrida da empresa. Durante seu tempo na empresa, sua obsessão por motores cresceu ainda mais. E logo ele ganhou a reputação de um piloto ousado, com pouca ou quase nenhuma preocupação com a sua segurança. Sua primeira corrida veio quando ele teve a oportunidade de dirigir um Fiat com pouca potência, em um evento cronometrado no Morris Park. E para a surpresa de todos, ele quebrou o recorde mundial do 1 Mile. Louis retornou às pistas alguns meses mais tarde, dessa vez em uma corrida contra alguns dos melhores pilotos do país. Esse foi um evento muito divulgado e as pessoas estavam ansiosas para descobrir como o recordista mundial do 1 Mile iria se apresentar em uma corrida real. E ele não desapontou, conquistando o primeiro lugar da corrida. Essa vitória lhe rendeu uma grande popularidade, onde ele chegou a aparecer na capa do New York Times. Apesar do seu bigode engraçado, seu corpo forte e musculoso o ajudou nas corridas. Naquela época, carros de corrida eram como monstros que precisavam ser arrastados pela pista. Não bastava saber dirigir, um bom piloto precisava conquistar seu carro. E Chevrolet era um mestre em fazer isso, porque além de ser um bom piloto, ele era um bom mecânico. Então, ele entendia os seus carros e conseguia extrair o limite desses carros. Com todo esse talento, não demorou até seu nome chegar no ouvido dos grandes nomes da indústria. Um deles era o engenheiro e inventor John Walter Christie, que convidou Louis para trabalhar em sua empresa. Então, após cumprir um ano na Fiat, Chevrolet se mudou para a Filadélfia, com o objetivo de iniciar seu projeto na fábrica de Christie. Foi lá que ele desenvolveu um novo carro de corrida, que introduziu um novo conceito na roda dianteira. Mesmo que o controle do carro pela roda dianteira fosse revolucionário e muito à frente de seu tempo, ainda era um trabalho em andamento. E John nunca conseguiu o sucesso que ele esperava na pista de corrida. No entanto, o tempo de Louis na empresa de Christie foi muito benéfico, porque ele desenvolveu seus conhecimentos na área automotiva. No ano seguinte, Louis continuou participando de grandes corridas de sua época, incluindo a corrida Vanderbilt e o Indianapolis 500. Depois de várias vitórias na pista e quebrar diversos recordes no processo, ele se tornou uma figura pública e chegou a ser apelidado de Temerário Francês. Em 1909, Louis terminou como o segundo melhor piloto do campeonato americano. Mas apesar de todo esse sucesso, ele pagou caro por sua carreira de piloto. Dizem que ele passou muito tempo em leitos de hospitais devido a vários acidentes, e alguns dos seus colegas pilotos não eram tão sortudos como Louis, porque foram mortos em acidentes. Mas suas habilidades chamaram a atenção do empresário William Durant, um dos fundadores da General Motors e dono de uma grande montadora. No início, ele inscreveu Louis para dirigir em sua equipe de corrida, mas ele acabou fazendo algo ainda maior, fundando uma das maiores empresas de carros do planeta. Após William Durant, cofundador da General Motors, ser demitido de sua posição na diretoria da própria empresa por conta de uma crise financeira, ele imediatamente traçou planos para retornar à indústria automobilística. E uma oportunidade surgiu quando ele contratou Louis para o seu time de corrida. Além do desempenho de Louis, seu nome suíço soava bem e era muito popular no país. Então, William decidiu que esse era o nome perfeito para construir uma marca. Durant se reuniu com Louis e ele fez uma proposta de construir uma companhia de carros juntos. Louis concordou e, ao lado do seu irmão Arthur, eles fizeram uma parceria com William Durant para fundar a Chevrolet Motors em 1911. Seu plano era simples. Os irmãos Chevrolet iriam trabalhar projetando o veículo, enquanto William iria focar no marketing da empresa. Louis imediatamente começou a trabalhar com a ajuda do seu amigo, Etienne Plante. Eles passaram 6 meses projetando um elegante carro de 6 cilindros,
E isso provou que as habilidades de Lewis como mecânico eram tão boas quanto suas habilidades como piloto de corrida. E o resultado foi o Classic Six, o primeiro carro a levar o nome Chevrolet, mas também era conhecido como Type C. Ele veio com um motor de 4,8 litros, que na época era um dos maiores e poderia chegar a 65 milhas por hora. Ele foi introduzido ao público em 1913 com um preço de $2.250, ou R$341 mil nos dias de hoje. O Chevrolet Classic Six foi reconhecido como um carro de luxo e apenas 500 unidades foram produzidas no primeiro ano. Apesar de Lewis estar orgulhoso de sua criação, William não ficou satisfeito. Os dois se reuniram para discutir o futuro da empresa. Lewis queria construir carros de corrida para a empresa, mas William discordou e insistiu que eles deveriam focar em produzir carros baratos que pudessem ser vendidos em grande escala, assim como Henry Ford estava fazendo com o Model T. Ele tentou convencer Lewis que isso traria mais dinheiro para a empresa, mas Lewis insistiu que a empresa deveria ser voltada para carros de corrida. Nessa conversa, eles não chegaram a um acordo e deixaram as negociações para outro dia. Lewis continuou viajando pelo país promovendo seus carros, e então ele fez uma pequena pausa para visitar sua cidade natal na Europa. Mas quando ele voltou de viagem, William já havia reestruturado a empresa para construir carros de baixo orçamento para as grandes massas sem o consentimento de Lewis. Como resultado, Lewis se sentiu insultado e uma discussão surgiu entre os dois fundadores. A história que sabemos é que William pediu para Lewis parar de fumar seu charuto barato e passar para algo mais exclusivo, especialmente agora que ele era executivo de uma empresa em ascensão. Para piorar, a esposa de Durant falou que não era a marca de cigarros que incomodava seu marido, mas a maneira que Lewis o colocava no canto da boca. E esse comentário machucou tanto o Lewis que ele deu uma resposta à altura. Eu vendi para você meu carro, eu vendi meu nome, mas eu não te vendi minha personalidade. Depois dessa discussão, Lewis sentiu que sua influência na empresa estava sumindo. Então, ele deixou a empresa e foi fazer o que ele mais gostava: carros de corrida. Infelizmente, em 1915, Lewis fez um movimento que custou o seu futuro. Ele vendeu sua parte na empresa e perdeu a chance de se tornar um dos homens mais ricos da América. Graças a isso, William Durant se tornou o único proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para fazer o que ele quisesse com a empresa. Então, ele continuou seus planos para criar veículos mais baratos, enquanto Lewis seguiu sua paixão original de construir carros de corrida. Devido à sua partida, o Chevrolet Classic Six se tornou o primeiro e único carro que Lewis produziu durante seu tempo na Chevrolet Motors. O que Lewis nunca imaginou é que a Chevrolet iria crescer rapidamente e se tornar uma das melhores marcas de carros da indústria. Então, ele saiu da empresa que carregava o seu nome, porque ele não tinha motivos para ficar em uma empresa que ele não acreditava. Lewis usou o dinheiro que ele ganhou na venda de sua participação para criar a Frontenac Motor Company em 1915. Ele dedicou todo o seu tempo e energia para projetar carros velozes, e durante os anos que se seguiram, seus carros fizeram muito sucesso na pista. Lewis e seu irmão mais novo, Gaston, lideraram a pista de corrida muitas vezes graças às suas habilidades. E em 1920, os irmãos ganharam a maior corrida do país, a Indianapolis 500. Mas foi justamente quando Lewis pensava que grandes coisas estavam por vir, um terrível evento aconteceu. Em 1922, o irmão mais novo de Chevrolet, Gaston, morreu em um acidente enquanto ele corria em Beverly Hills. Lewis ficou profundamente entristecido e inconsolável com a morte do seu irmão caçula, que ele jurou nunca mais correr de novo. Após isso, sua fortuna começou a se desvanecer. Sua empresa, Frontenac, tinha planos para construir um automóvel de passageiros com a ajuda de alguns investidores, mas um grande escândalo em Wall Street envolvendo esses investidores surgiu, forçando eles a abandonar esse projeto e deixando Lewis com uma grande dívida.
Como resultado, ele não teve escolha a não ser declarar falência. Ele ainda tentou se juntar com seu irmão Arthur para construir a Chevrolet Brothers, uma empresa concentrada no desenvolvimento de motores para automóveis e aeronaves leves. A empresa começou a dar certo e já estava expandindo suas distribuições para o Canadá, Inglaterra e até a Austrália. Mas com a Grande Depressão, sua empresa só durou alguns anos. Depois disso, Lewis tentou abrir uma empresa de aeronaves em Indianápolis, mas até isso não deu certo por conta da crise econômica. Por outro lado, a Chevrolet Motors estava superando a Ford nos anos 30, graças ao seu novo modelo, o Chevrolet International. A logo da empresa em formato de gravata borboleta estava se tornando uma das marcas mais conhecidas no mundo. Naquela época, a Ford, Chrysler e a Chevrolet eram os 3 maiores fabricantes da América e estavam trazendo lucros enormes. Infelizmente para William Durant, ele também deixou de fazer parte da Chevrolet por conta de várias aquisições que ele havia feito e que haviam deixado ele em dívidas, obrigando ele a vender sua parte na empresa em 1920. Em 1930, Lewis estava ficando velho e perdendo suas forças ao ponto de não ter mais forças para começar outro negócio. Ele se viu pobre e desempregado durante a pior crise econômica da história. Sem melhores opções, ele voltou para a empresa em ascensão que carregava o seu nome. Mas não houve uma grande festa de boas-vindas ou algo do tipo. Ao invés disso, ele estava trabalhando como um simples mecânico na linha de montagem dos carros. Nessa época, ele contraiu esclerose e sua saúde começou a se deteriorar. Tanto que em 1938 ele teve que amputar uma perna por conta dessa doença, obrigando ele a se aposentar sem dinheiro para pagar por um tratamento médico decente. Lewis Chevrolet morreu em 1941, aos 63 anos, vítima de um ataque cardíaco. Seu irmão Arthur entrou em uma depressão profunda e tirou sua própria vida apenas alguns anos depois. Após a trágica morte de seu fundador, a Chevrolet Motors atingiu seu ápice de vendas entre os anos 50 e 60. Foi nesse período que eles lançaram o Corvette, em 1953, um conversível de 2 lugares construído com fibra de vidro ao invés de aço, que se tornou mais fácil projetar os detalhes arredondados do carro. Este fenômeno foi um dos primeiros carros esportivos a ser produzido em massa nos Estados Unidos e se tornou popular no país até hoje. O sucesso da empresa foi acompanhado com o lançamento do seu melhor modelo, o Chevy Impala, que se tornou um grande sucesso no país, graças ao seu design longo e elegante. Esse carro chegou a quebrar o recorde mundial de veículo mais vendido no país em um ano, vendendo 1 milhão de unidades entre 1965 e 1966. Um recorde que se mantém de pé até hoje. Essa foi a história da Chevrolet e do destino trágico do seu fundador. Antes de ir, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima história.